Você já parou para pensar por que, quando entramos em uma igreja da Congregação Cristã do Brasil, não vemos uma única cruz na parede? Nem mesmo um pequeno símbolo cristão? Enquanto a maioria das denominações cristãs ao redor do mundo adorna seus templos com cruzes, imagens e símbolos religiosos, a Congregação Cristã mantém suas igrejas completamente despojadas desses elementos. Mas será que existe uma razão bíblica profunda por trás dessa decisão? Ou seria apenas uma tradição sem fundamento? Hoje vamos investigar esse mistério que intriga muitos cristãos há décadas. A resposta para essa pergunta pode surpreender você e até mesmo transformar a maneira como você enxerga a adoração cristã. Prepare-se para uma jornada através da história, da teologia e dos ensinamentos bíblicos que moldaram uma das maiores denominações evangélicas do Brasil. Se você tem interesse em compreender melhor os fundamentos da fé cristã e gosta de conteúdo que esclarece dúvidas bíblicas, considere se inscrever no canal Salmos e Café. Aqui exploramos temas que realmente importam para o cristão brasileiro, sempre com respeito e fundamentação bíblica. Para que entendamos essa posição da congregação cristã, precisamos voltar no tempo e conhecer suas origens. A história começa em 1904, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Um pequeno grupo de evangélicos italianos começou a se reunir em suas próprias casas, buscando seguir os ensinamentos bíblicos dentro daquilo que eles chamavam de simplicidade da fé apostólica. Esse grupo não tinha nome, não fazia propaganda e não possuía qualquer forma especial de comunicação. Eles simplesmente se reuniam para adorar a Deus da maneira mais simples possível, seguindo exclusivamente os ensinamentos do Novo Testamento. Com o tempo, outras pessoas foram se sentindo atraídas por essa forma de adoração, e grupos semelhantes começaram a surgir em diversos países, incluindo o Brasil. O que mais chama a atenção na filosofia desse movimento desde o início é a busca pela simplicidade apostólica. Mas o que isso significa na prática? Significa tentar adorar a Deus da mesma forma que os primeiros cristãos faziam, sem adicionar elementos que não estavam presentes na igreja primitiva descrita no Novo Testamento. Quando analisamos as descrições das primeiras comunidades cristãs nos Atos dos Apóstolos, encontramos algo interessante. Não há menção a cruzes, imagens ou símbolos decorando os locais de adoração. Os cristãos se reuniam nas casas, partiam o pão, oravam e estudavam as Escrituras. A simplicidade era a marca registrada daqueles primeiros seguidores de Jesus. A congregação cristã fundamenta sua posição principalmente no segundo mandamento, registrado em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas a interpretação desse mandamento vai além da simples proibição de fazer imagens. A congregação cristã entende que qualquer elemento visual que possa desviar o foco da adoração espiritual a Deus deve ser evitado. Eles citam também Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 a 19, onde Moisés adverte o povo: guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois não vistes figura alguma no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e não façais para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura. É importante notar que essa interpretação não surgiu do nada. Ela tem raízes históricas profundas. Durante os primeiros 3 séculos do cristianismo, os cristãos evitavam usar a cruz como símbolo. Na verdade, a cruz só começou a ser amplamente adotada como símbolo cristão após o século IV, durante o reinado do imperador Constantino. Os primeiros cristãos usavam outros símbolos, como o peixe, conhecido como iutos, em grego. As letras dessa palavra formavam um acrônimo que significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Esse símbolo era discreto e servia mais como uma forma de identificação entre os cristãos perseguidos do que como objeto de veneração. Mas por que a cruz se tornou tão central no cristianismo posterior? A resposta está na fusão entre o cristianismo e o paganismo romano que aconteceu após Constantino legalizar o cristianismo no século IV.
Muitos elementos que não faziam parte da adoração cristã primitiva foram gradualmente incorporados, incluindo o uso de símbolos, imagens e rituais que tinham origem pagã. A congregação cristã argumenta que essa incorporação de elementos visuais na adoração representa um afastamento da pureza da fé apostólica. Eles citam a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, onde o apóstolo adverte: "Filhinhos, guardai-vos dos ídolos." Segundo essa interpretação, qualquer objeto que possa se tornar foco de veneração, mesmo que inicialmente tenha boa intenção, pode se transformar em um ídolo. Essa perspectiva também encontra apoio na experiência do apóstolo Paulo em Atenas, descrita em Atos capítulo 17. Paulo ficou perturbado ao ver a cidade cheia de ídolos e declarou aos atenienses, no versículo 29, "Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens." Mas a questão vai além da simples interpretação de versículos bíblicos isolados. A congregação cristã vê na ausência de símbolos uma forma de manter o foco da adoração exclusivamente em Deus e em Sua palavra. Eles argumentam que quando nossa atenção se volta para elementos visuais, corremos o risco de desviar nosso coração da verdadeira adoração espiritual que Jesus ensinou à mulher samaritana em João capítulo 4, versículos 23 a 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora é importante examinarmos como outras denominações cristãs interpretam essa questão. A Igreja Católica Romana, por exemplo, faz uma distinção entre adoração e veneração. Segundo a doutrina católica, as imagens e símbolos não são adorados, mas servem como meios de veneração e lembrança dos santos e de Jesus Cristo. Eles argumentam que, assim como guardamos fotos de pessoas queridas para nos lembrarmos delas, as imagens religiosas servem como auxílio visual para a devoção. Muitas denominações protestantes tradicionais também usam a cruz como símbolo, mas enfatizam que ela não é objeto de adoração, e sim um lembrete do sacrifício de Jesus. Eles citam passagens como Gálatas capítulo 6, versículo 14, onde Paulo declara: "Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." No entanto, a congregação cristã questiona essa distinção entre veneração e adoração. Eles argumentam que, na prática, é muito difícil manter essa linha divisória, especialmente para pessoas mais simples na fé. Citam o exemplo do povo de Israel no deserto, que inicialmente tinha boas intenções ao fazer o bezerro de ouro, mas acabou caindo em idolatria. Um ponto particularmente interessante é a referência à serpente de bronze mencionada em Números capítulo 21. Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse numa haste para curar o povo das picadas de serpentes venenosas. Inicialmente, esse objeto tinha um propósito divino específico. Porém, séculos depois, o rei Ezequias precisou destruir essa mesma serpente, porque o povo havia começado a adorá-la, como relatado em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustão. Este relato bíblico ilustra como mesmo objetos criados com propósito sagrado podem se tornar fonte de idolatria com o tempo. A congregação cristã usa este exemplo para demonstrar que é mais seguro evitar completamente qualquer elemento que possa se tornar foco de veneração inadequada. Outro aspecto fundamental da doutrina da congregação cristã é o conceito de que a verdadeira igreja não precisa de elementos externos para identificá-la. Eles se baseiam nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 20. "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Segundo esta interpretação, a presença de Deus em uma congregação não depende de símbolos ou ornamentos, mas da sinceridade dos corações reunidos em nome de Jesus. A arquitetura simples das igrejas da congregação cristã reflete essa filosofia. Os templos são caracterizados por linhas retas, cores neutras e ausência total de decorações religiosas. O foco está nos bancos voltados para o púlpito, criando um ambiente onde a atenção se concentra exclusivamente na palavra de Deus sendo pregada e nos cânticos espirituais.
Essa simplicidade também se estende aos momentos de culto. Não há procissões, não há rituais visuais elaborados, não há velas ou incenso. A adoração acontece através da oração, do cântico congregacional, da pregação da palavra e da ministração dos sacramentos bíblicos, batismo e Santa Ceia. É interessante notar que essa abordagem encontra paralelos em outros movimentos de reforma ao longo da história cristã. Durante a Reforma Protestante do século XVI, muitos reformadores questionaram o uso excessivo de imagens nas igrejas. João Calvino, por exemplo, defendia que as igrejas deveriam ser despojadas de imagens para que a adoração fosse mais pura e focada na palavra de Deus. O movimento iconoclasta, que significa quebrador de imagens, teve várias manifestações ao longo da história cristã. Esses movimentos argumentavam que as imagens religiosas afastavam as pessoas da verdadeira adoração espiritual e criavam dependência de elementos visuais em vez de desenvolver uma relação direta com Deus, através da fé e da oração. Mas como a congregação cristã responde às críticas de que sua abordagem é muito rigorosa? Eles argumentam que é melhor pecar por excesso de cuidado do que correr o risco de desagradar a Deus. Citam Provérbios capítulo 27, versículo 14. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e recebem o dano. Para eles, evitar qualquer possibilidade de idolatria é um ato de prudência espiritual. Além disso, a congregação cristã enfatiza que a beleza da adoração cristã não deve vir de elementos externos, mas da sinceridade do coração e da harmonia entre os irmãos. Eles valorizam especialmente a música congregacional, onde toda a igreja canta em uníssono hinos tradicionais, criando uma atmosfera de reverência e unidade espiritual. Este entendimento também influencia a forma como os membros da congregação cristã vivem sua fé no dia a dia. Muitos evitam usar joias ou ornamentos que possam ter conotação religiosa, preferindo que sua fé seja demonstrada através de suas ações e caráter cristão, conforme ensinado em 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Se este conteúdo tem sido esclarecedor para você e tem ajudado a compreender melhor os fundamentos da fé cristã, considere se inscrever no canal